Você toma anabolizante, sua testosterona aumenta. E quando você para de tomar, ele baixa, mas ele não vai baixar para a mesma testosterona que você tinha. Ele vai baixar para uma testosterona abaixo. Deixa eu só correr aqui, ó. Que aqui tá interferindo na iluminação. Enfim, gente, eu falei, fiz esse vídeo. Inclusive, já faz um tempinho já, que eu tava contando que eu tinha tomado Durateston, que é testosterona, anabolizante, em 2021. E eu tava falando sobre os colaterais, enfim. E, gente, é assim, ó. Eu vou dar só um exemplo que eu não sei bem a numeração. Mas vamos botar a testosterona de 1 a 10. Vamos dizer que naturalmente... Menina, eu tô gripada. Não vou dizer que é bomba. É tão bem que eu queria, gente. Oh, meu Deus. Mas, enfim, bora lá. Vamos botar que a tua testosterona, ela vai de 1 a 10. E naturalmente, ela fica num 5. Você não tomou nada. Beleza. A partir do momento que você toma, mesmo que você tenha baixa, o normal é 5, mas eu tenho 3, que acontece muito, a mulher ter a testosterona mais baixa. Tenho 3. Aí tu tomou lá anabolizante, ela foi pra um 8. Quando tu parar de tomar, ela não vai voltar pro 3. Ela vai baixar pro 1. E muitas vezes ela pode baixar ainda mais. Ela, tipo assim, ela nunca vai voltar. Depois que você tomar o anabolizante, ou depois que você fizer muitos ciclos, eu não sei se de primeira, porque eu só tomei uma vez. Se de primeira, ele já vai baixar totalmente. Mas eu sei que pra quem tem costume de ficar tomando, essa bicha tem regulagem, pra quem tem costume de ficar tomando, ele nunca vai voltar ao normal, tipo, voltar a ser 5. Aí a tua era 5, normal mesmo. Só que tu quis tomar anabolizante. Aí tu tomou anabolizante e ele foi pra 10, sua testosterona. Quando tu baixar ou quando tu parar de tomar, ela não vai voltar pra 5. Ela sempre vai voltar para um mais baixo do que o normal que você tinha. Por isso que as pessoas sempre falam, se você nunca tomou anabolizante, se você acha que não tem necessidade, se você não é atleta, se você não é atleta de alto rendimento, enfim. Se você não tem necessidade de tomar, não tome. Porque ela nunca vai voltar ao normal, ao que era natural, entendeu? Então, resumindo, é como se fosse um vício que você vai sempre precisar do anabolizante pra poder tá ali construindo alguma coisa, entendeu? O que não vale a pena, gente, porque vai ser um corpo sempre emprestado, que você vai sempre estar dependendo, é como se você virasse dependente dele. Por isso que normalmente quando as pessoas optam, né, por tomar anabolizante, elas acabam sempre voltando pro anabolizante, porque tem essa questão, entendeu? A força, ela não volta mais a ser a mesma, porque a testosterona baixa ainda mais. Então a força não volta mais a ser a mesma, o rendimento não volta mais a ser o mesmo. A pessoa já só acostuma a pegar aquele peso, porque você fica com uma força maior, né? Então a pessoa já só acostuma a pegar aquele peso ali. Enfim, então vira realmente um vício. Só que uma hora você vai ter que parar. Seja por financeiro, seja por saúde, porque não é uma coisa natural e nem normal você ficar fazendo reposição de testosterona sem necessidade. Uma coisa é quando você tem necessidade de fazer reposição, até porque, vamos supor, com o decorrer dos anos, é normal que às vezes nós mulheres precisamos fazer reposição da testosterona, mas isso, gente, geralmente é quando você tá entrando na menopausa, porque a testosterona em si, ela não influencia somente no rendimento de musculação, ela também vai interferir em relação sexual, no seu apetite sexual, por isso que normalmente as mulheres, quando elas entram na menopausa, elas diminuem muito a libido delas, porque a testosterona natural da mulher, ela tende a cair muito, então, às vezes é normal ao decorrer aí da idade, né, as mulheres fazerem tratamento e a reposição. Mas é quando chega o momento. E aí você tem que ter uma coisa na sua cabeça que você vai fazer reposição o resto da sua vida. Porque naturalmente o nosso corpo tem uma hora que ele já não faz mais essa produção sozinha. Agora tu imagina, tu já ter que acostumar o teu corpo super novinha a ter que fazer uma reposição e fazer reposição pelo resto da tua vida, entendeu? Pra mim, depois que eu descobri certas coisas, não vale a pena. Eu não sou atleta de alto rendimento, eu não vou subir no palco, eu não vou competir. Então, pra que eu vou me encher de anabolizantes sem necessidades, entendeu? Então, por isso que realmente, pra mim, nunca vou dizer nunca, tá? Nunca vou abrir a boca e dizer assim, aí eu nunca mais vou tomar anabolizante, não. Porque vai que um dia eu mude de ideia, vai que um dia, entendeu? Então, eu nunca vou dizer nunca, mas hoje em dia, pra mim, não vale a pena os riscos que traz de questão de saúde, de questão de longevidade de vida também, tá, gente? Porque aqui a gente acaba falando de anabolizante de uma forma super natural. Mas, gente, tem vários riscos pra saúde, pro coração, tipo, pra muita coisa. Que pra mim não vale a pena, entendeu? Porque graças a Deus eu consegui chegar. Certo, gente, ó, eu tenho um shape
né? O triângulo, tipo, perna grande. Só que você vê que eu não sou super sequinha, né? Eu já sou mais cavalona. Eu tenho um percentual de gordura um pouco mais alto, enfim. Porque eu já gosto de ser mais cheinha, né? Então, pra me ficar definida, eu tenho que ficar um pouco mais magrinha. Vocês colocam uma coisa na cabeça de vocês. Ou você é magrinha e definida, ou você é mais cavalona, mas você vai ter ali um percentual de gordura um pouco mais alto. No meu caso, eu prefiro ser um pouco mais cavalona e ter um percentual de gordura mais alto. Porque não tem como. Se eu querer ficar magrinha, só que com volume, isso não existe naturalmente, entendeu? Isso é realmente anabolizante. Então, enfim, gente, é isso. A testosterona, ela não volta ao normal. Eu não sei se você tomar a primeira vez, talvez ela volte ao normal, tá? Mas, acredito que se for só a primeira, ou enfim, talvez ela ainda volte. Mas que eu também não senti tanta queda em questão de rendimento da minha testosterona. Uma vez eu fiz um exame e ela tava ok. Mas eu só tomei uma vez, um ciclo, que no caso foi um ciclo de cada semana, foram 4, foram um mês e eu fiz um ciclo. Acho que um ciclo é isso. E aí eu parei por conta das espinhas, porque tava me dando muita espinha. Eu trabalho com a minha imagem, então como vocês podem ver, meu rosto, eu preciso fazer divulgação, eu preciso fazer vídeos, então pra mim não compensava. Mas é isso, gente. Pelo que eu sei, pelo que eu pesquisei, se vocês quiserem, podem ficar livre pra pesquisar. A testosterona nunca mais ela volta ao normal se você ficar sempre acostumando o seu corpo a ter aquela reposição ali. Ela sempre vai baixar.